Bom dia, amados do Senhor Jesus Cristo. Mais uma vez eu estou aqui para nós juntos meditarmos na palavra de Deus. Louvado seja Deus que tem nos dado vida e graça para ainda estarmos na presença dele. E que assim seja todos os dias da nossa vida, né, amados? Que Deus nos dê a graça, nos dê a sabedoria para que nós seja vigilante todos os dias da nossa vida, que nós não perca, né, o foco que é Deus. Porque a palavra de Deus nos diz, amados irmãos, que nós devemos ser fiel até o fim para herdar a coroa da glória. Então, um dia só servir a Deus, uma semana só, um tempo só servir a Deus, não vai nos fazer herdar a coroa da glória lá no céu. Temos que ser fiel até o fim. Sabemos que não é fácil, amados, a nossa caminhada na terra com Deus não é fácil. Tudo coopera para nós nos desviar dos caminhos do Senhor. Mas o que nos faz permanecer no foco é o desejo da salvação. Aquele que deseja a salvação, que deseja ir morar no céu com Deus um dia, esse vai permanecer fiel até o fim. Amém? Vamos consagrar esse vídeo a Deus com uma oração, amados. Você que já está, né, aí na expectativa da oração, fecha os seus olhos e vamos falar com Deus. Você talvez não sabe orar. Talvez você passou aqui nesse vídeo agora, não ora, né? Como os católicos dizem, assim como eu um dia fui católica, né? A gente dizia rezar, né? Que seja, né, falar com Deus. Vamos falar com Deus. E agora coloca o teu dia, a tua vida, a tua casa e as causas que você tem a colocar nas mãos do Deus Todo-Poderoso. Coloque agora nesta oração. Em nome de Jesus, e creia que Deus, o Todo-Poderoso, vai te ouvir e vai te responder. Em nome de Jesus. Amado Deus, em nome de Jesus, o seu Filho, eu me coloco na tua presença mais uma vez nesta manhã, te agradecendo pelo ar que eu respiro. Te agradecendo porque mais um dia eu estou aqui viva, de pé, porque o Senhor Deus assim permitiu. Eu oro, meu Deus, em o nome de Jesus Cristo por todos os ouvintes desta oração. Todos que ouvem a palavra do Senhor neste canal, que ouvem a oração e que tenham guardado a palavra de Deus no seu coração. Que o Senhor Deus possa visitar estas pessoas, Pai, neste momento, que elas estão, Pai, colocando as suas queixas, as suas causas, suas petições nas mãos do Deus Todo-Poderoso. Que o Senhor Deus, em o nome de Jesus Cristo, tome a causa de cada irmão e irmã. Tome, Senhor, o seu pedido, a sua oração neste momento e vai de encontro com esta vida, vai de encontro, Senhor, com este coração, suprindo as necessidades desse irmão, suprindo as necessidades dessa irmã. Senhor, realiza este sonho, realiza este projeto que esta pessoa tem tanto pedido ao Senhor. Em nome de Jesus eu oro. Peço a Deus que o Senhor tome direção do nosso dia, da nossa casa, dos nossos caminhos. E em nome de Jesus, Pai, que nenhum mal prevaleça contra nós. Te peço em nome de Jesus. E assim, Pai, consagro este vídeo que estou gravando ao Senhor, Deus do céu. E peço, Pai, que o Senhor me use, Pai, conforme a Tua vontade. Me tome como Teu instrumento, Pai, que me coloco na total disposição do Deus vivo de Israel. Me use, Senhor, em nome de Jesus, para falar sobre a Tua palavra. Amém. Amados, a palavra que Deus trouxe ao meu coração para que nós, amados, medite nesta manhã, está no livro de 1 Coríntios, no 6, e eu vou ler, amados, a partir do 14. 6 a partir do 14, do primeiro livro de Coríntios. Você, amado irmão, amada irmã que tem Bíblia em casa, amados, tire um tempinho, pegue a tua Bíblia, acompanhe aqui, né, quando eu estou aqui ministrando a palavra de Deus, quando eu estou aqui falando de Jesus, do Evangelho da salvação.
você tendo Bíblia em casa e pode acompanhar na Bíblia, né, para você entender, né, que não é eu que estou falando, que não é a irmã Rosiane que está falando nada de mim, mas que realmente eu estou falando da palavra de Deus, né? E assim, amados, você que tem Bíblia em casa e costuma ler a Bíblia, você está tendo, né, uma intimidade todos os dias de conversar com Deus, né? Você lendo a Bíblia, você está conversando com Deus, né? E Ele fala com você a todo momento que você abre a Bíblia para falar com Ele. Vamos então entender o que o Senhor fala? Ora, Deus que também ressuscitou o Senhor, nos ressuscitará, e nós pelo seu poder. Não sabeis vós que o vosso corpo são membros de Cristo? Tomareis, pois, os membros de Cristo e faloeis membros de uma meretriz? Não por certo, né? Ou não sabeis que os que ajuntam com uma meretriz fazem um corpo com ela? Porque serão, diz, dois numa só carne. Mas o que se ajunta ao Senhor é um mesmo Espírito. Fugir da prostituição todo o pecado do homem e que o homem comete é fora do corpo. Mas o que se prostitui peca contra o seu próprio corpo. Ou não sabeis que vós, o vosso corpo, é o templo do Espírito Santo que habita em vós, por proveniente de Deus, o que não sois de vós mesmo, porque fostes comprados por um bom preço. Glorificai, pois, a Deus o vosso Pai, no vosso corpo e no vosso espírito, o quais pertence a Deus. Amados, como eu disse, né, sempre digo aqui, eu não sou de ficar folheando a Bíblia um dia todo para escolher uma palavra, né? Porque eu sempre oro todos os dias nas minhas orações e peço a Deus que Ele me use, né, da vontade dEle, né? Que não seja feita a minha vontade, mas sempre a dEle. E sempre quando eu vou ministrar, tanto aqui no canal, quando eu sou convidada para ministrar numa igreja, eu abro a Bíblia, eu peço a Deus que me dê a palavra e não fico folheando a Bíblia, né? O que Deus disser de primeiro é aquilo que eu falo. Porque eu acredito assim, amados irmãos, a Bíblia do começo ao fim, ela é a palavra de Deus, é Deus quem fala, né? Então não tem o porquê de eu ficar escolhendo, porque tudo que está na Bíblia, seja uma coisa que vai me agradar ou me desagradar, ou me entristecer ou me exaltar, tudo é Deus quem fala, né? E Ele sabe com quem Ele fala e o que Ele fala, né? Se Ele deu aquela palavra, é aquela, né? Porque na verdade, amados, é que o pregador, ele não sabe nada dele si próprio. A verdade é que uma pessoa sem ter a direção do Espírito Santo, sem estar se consagrando e pedindo ajuda para o Espírito Santo, ela lê, ela não vai saber falar nada de si próprio. Não é fácil de mim mesmo eu expor o que Deus quer falar, né? É Deus quem fala, né? É Ele que traz a palavra, que lança a palavra. Então hoje o Senhor vem nos ensinando a respeito de santificar o nosso corpo, a respeito do pecado que não agrada a Deus. Hoje o Senhor quer falar conosco sobre o nosso corpo, que é o templo, que é a morada do Espírito Santo. Deus aqui nos ensina, amados, que Deus, o Todo-Poderoso, ressuscitou nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu na cruz do Calvário. Deus, com o seu poder, ressuscitou Jesus. E esse Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário para pagar um alto preço. Ele pagou caro pelas nossas vidas. Ele pagou com a sua própria vida. A nossa alma custou muito caro para Deus. Amados, tem até um louvor, né, que fala, irmão, você sabe o valor que tem uma alma, né? Nem ouro, nem dinheiro, nem prata pode pagar, né? A alma, por mais que nós, seres humanos, muitas das vezes nós próprios não nos valorizamos tanto. Porque, irmã, mas como assim nós não se valorizamos?
A pessoa que fuma, amados, a pessoa que bebe, a pessoa que usa drogas, a pessoa que se prostitui, ela não valoriza o seu próprio corpo. Por quê? Porque está fazendo dano, está danificando o seu próprio corpo. Então ela não valoriza, né? Eu falo assim, amados, talvez tenha pessoas aqui me ouvindo que praticam essas práticas. Mas há muito tempo atrás, eu fui praticante disso. Então, na verdade, graças a Deus que Deus abriu os meus olhos. E assim eu oro e tenho no meu coração o desejo, a vontade de que Deus também abra os olhos de muitos que não valorizam o seu corpo. E que Deus possa levar o entendimento, possa levar um amor, um zelo para que essa pessoa comece a zelar do seu corpo como o templo e a morada do Espírito Santo. Amados, nós não valorizamos o nosso corpo tanto quanto Deus valorizou. Deus deu a vida do filho dele, o único filho que ele tem. Ele deu a vida deste filho para morrer uma morte de cruz, uma morte de humilhação na cruz do Calvário, por mim e por toda a humanidade. Porque ele ama, Deus ama a mim e ama você. Mais do que nossos pais nos amaram. Mais do que homem algum, mulher algum nos amou. Deus nos ama. Mesmo com todos os defeitos que nós temos, mesmo nós sendo a pessoa mais miserável que somos, Deus nos ama, tanto que deu a vida do Filho dele por nós. Mas ele vem aqui nos explicando que Jesus pagou um alto preço pela nossa vida, pagou com a sua própria vida. E para que nós fôssemos filhos de Deus e tivéssemos o direito de ter a intimidade total com Deus. Este nosso corpo foi nos dado como uma morada para o Espírito Santo habitar em nós. Este nosso corpo, Deus nos deu para que o Espírito Santo more em nós, para que o Espírito Santo viva em nós. Mas a palavra de Deus nos ensina que quando nós temos vícios, quando nós cometemos pecado, quando nós sujamos este corpo, o Espírito Santo não habita em nós. Porque, amados, sabemos, Espírito Santo é algo santo, o único santo dos santos. E ele não vai habitar num lugar sujo, num lugar que seja imundo, num lugar que não condiz com ele. Aqui o Senhor nos diz, né? Não sabe vós que o vosso corpo são membros de Cristo? Tomai, pois, os membros de Cristo e falo-os-ei membro de uma meretriz? Não por certo. Não é o certo fazer isso. A pessoa, amado irmão, que se prostitui, na verdade, ela está sujando, ela está deixando imunda a casa do Espírito Santo. Porque nosso corpo, amados, é dado por Deus para nós, para que o seu Espírito Santo more em nós. E disse também o Senhor: não sabeis que aqueles que se ajuntam com a meretriz fazem um corpo só com ela? Amados, sabemos que o casamento foi instituído por Deus, o homem e a mulher se casar. E quando um casal é casado nas leis certas por Deus, Deus diz que torna-se um corpo só. O homem e a mulher tornam-se um corpo só, carne da minha carne, sangue do meu sangue. É um só para Deus. Casou o homem e a mulher, é um só. E um homem e uma mulher que se prostitui, que quando não é casado nas leis sagradas, não tem um papel assinado, não é ungido por Deus, não é um casamento abençoado, este é prostituição. Pode ser da mulher que se deita todos os dias com um homem diferente, pode ser de um homem que se deita todos os dias com uma mulher diferente, ou pode ser de um homem e uma mulher que vivem há anos juntos, mas não são casados. É prostituição, porque não foi legalizado.
E isso está sujando o templo do Espírito Santo, está deixando imundo, está deixando um lugar fedorento, ridículo, onde o Espírito Santo não vai habitar. Mas existe, amados, forma em que nós podemos rejeitar o pecado, rejeitar aquilo que não agrada a Deus, a partir do momento que nós sentirmos o desejo de ser íntimos com Deus, a partir do momento que nós sentirmos o desejo e a sede de ser amigo de Deus e ter o Espírito Santo habitando em nosso coração e nossa vida, nós podemos rejeitar o pecado. O pecado, amados, ele não faz parte da nossa vida. Nós podemos rejeitar ele, ainda que ele seja insistente, porque vai estar exposto nos nossos dias toda a nossa vida. Mas Deus, ele nos dá força, ele nos dá a graça todos os dias para nós abominar e rejeitar o pecado. Tem que existir em nós um querer. Tem que existir em nós um desejo de largar as práticas ilícitas, largar o pecado. Tem que existir em nós um desejo de ser íntima com Deus e de ter o Espírito Santo reinando em nós. A partir daí, amados, Deus pode fazer uma limpeza no nosso corpo, uma limpeza no templo do Espírito Santo, limpar, fazer uma faxina nesse templo, até que torne-se a casa cheirosa, limpa e ajeitada, para que o Espírito Santo habite. Amados, então quando a pessoa, amados, ela é uma pessoa, de muitos amores, tanto o homem quanto a mulher, tem prazer em se deitar com outros. Amados, a palavra de Deus nos ensina que quando uma mulher e um homem se deitam, ali é feito laços de alma. Um homem e uma mulher, quando se conjugam, é laços de almas no mundo espiritual que são feitos. E quando um homem e uma mulher, eles se deitam com muitas. A mulher se deitou com 100, com 200 homens. São 200 laços de almas que há naquele corpo, diz a palavra de Deus. Quando o homem se deitou com 50, com 100 mulheres, 10 mulheres, há naquela alma 10, 20 laços de alma. Porque por dentro da palavra de Deus nós aprendemos que quando um homem e uma mulher se deitam, quando há uma conjugação carnal de duas pessoas, ali há um laço de alma no mundo espiritual. Amados, tem pessoas que levam isso tudo pro lado do prazer carnal. Tem pessoas que levam isso tudo pro lado da paz carnal, da alegria, da felicidade carnal. As pessoas não têm noção, amados, do que existe no reino espiritual. Nós vivemos aqui, amados, num mundo carnal, mas acima de nós há um reino espiritual, aonde há anjos de Deus operando 24 horas, aonde há anjos malignos reinando e operando 24 horas. E tudo que nós fazemos carnalmente aqui neste mundo, amados, tem consequência no mundo espiritual. Amados, eu confesso que eu não tinha entendimento sobre isso há muitos anos atrás, Como eu digo, eu conheci o Jesus da Bíblia Sagrada com meus 18 anos, que não podia, adorar ídolos, que não podia, receber benzimentos, que isso não eram coisas de Deus, que vícios não agradavam a Deus. Mas dali por diante, amados, eu vivi uns 10 anos da minha vida, um pé na igreja, um pé no mundo. Eu não servia a Deus fielmente, eu não seguia a palavra de Deus como tem que seguir, eu ficava um pé no mundo, um pé na igreja. E eu confesso, amados, que eu tive muitas consequências. Eu confesso que eu me deleitei no mundo do pecado, eu fui uma pessoa muito errante, muito praticante do pecado. Mas, amados irmãos, eu dou graças ao Deus Todo-Poderoso que me deu a oportunidade de me redimir, de me arrepender e de poder consertar a minha vida com Ele ainda em vida. Eu agradeço ao meu Senhor por isso. Mas sabemos que muitos não têm esta oportunidade, amados. Muitos que conhecem ao Senhor Jesus Cristo e que se deleitam no pecado sabendo que é errado, a maioria não tem o privilégio
de voltar a se consertar com Deus, e o inimigo, o adversário, ceifa sua alma lá no pecado. A palavra de Deus nos diz que Deus não tem por inocente aquele que conhece a verdade e pratica as coisas maus. Amados irmãos, amadas irmãs, então, amados, a partir do momento que eu fui tendo conhecimento do quão abominável aos olhos de Deus é o pecado, todo pecado é pecado, mas o pecado da prostituição, amados, gera, amados, consequências terríveis para a nossa vida e para as nossas descendências. Porque a partir do momento que um homem e uma mulher têm conjunção carnal, amados, são feitos laços de alma entre aquele homem com aquela mulher no reino espiritual. Ainda que nós sabemos que há, mulheres que têm a prostituição como sua função trabalhar, que é o seu serviço, que é sua fonte de renda. Há homens, amados, que se vendem assim, sua fonte de renda é o seu trabalho. Então eles se deitam com muitos, e muitas vezes pessoas que se deitou hoje e nunca mais na sua vida vai ver, Mas este fez um laço de alma com aquela pessoa. E isso vai lhe trazer consequências no reino espiritual e na sua vida, pro resto da vida. A não ser, amados, quando nós nos convertemos a Jesus Cristo, nos arrependemos de todo o coração do nosso pecado e ali passamos a nos humilhar a Deus pelo perdão. Passamos a fazer orações para que os laços de alma sejam quebrados no reino espiritual, em nome do Senhor Jesus Cristo. Devemos citar nomes de pessoas, devemos pedir a Deus que quebre os laços de almas, devemos jejuar pela nossa libertação, devemos orar e buscar constantemente a graça e o poder de Deus, para que isso aconteça. Amados, é sério. Porque Deus nos deu este corpo para ser a morada, para ser o reino do Espírito Santo na nossa vida, para que o Espírito Santo more e reine aqui. E quando nós estamos pecando, amados, nós estamos sujando, estamos deixando fedorenta, estamos deixando imundo a casa do Espírito Santo. E ele não vai reinar, e ele não vai morar. Engana-se a pessoa que é mentirosa, engana-se a pessoa que é enganadora, que é falsa, engana-se a pessoa que é cobiçosa, que é maliciosa, que é orgulhosa, que tem vício. Engana-se ela quando pensa que o Espírito Santo habita nela, porque não habita. Porque a palavra de Deus é bem clara, que o Espírito Santo só habita num lugar santo. Enquanto no nosso coração há coisas que não condiz com a vontade de Deus, o Espírito Santo não habita. Então nós não somos amiga, nós não temos este amigo junto de nós, enquanto nós não limpamos a casa e a morada dele. Amém? Amados, porque aqui disse o Senhor, ou não sabeis vós que o corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós? Porventura proveniente de Deus, e que nos deu, e que nós somos de vós mesmo, porque fostes comprado por um preço bom. Glorificai, pois, a Deus, o vosso Deus, no vosso corpo e no vosso espírito, o qual pertence a Deus. Então, amados, Deus foi quem criou o homem e a mulher. Deus foi quem pôs todo ser vivo na face da terra. Foi Deus, é Deus quem dá o ar para respirar, até mesmo dos incrédulos, até mesmo aqueles que adoram ao outro Deus. Foi Deus que deu a vida para eles, o Deus vivo, o Deus criador do céu e da terra. E ele criou todos para que fossem todos adoradores dele. E certo, amados, ele não obriga ninguém a amar a ele. Deus não quer adoração obrigada nem forçada. Ele quer que nós o adorem em espírito e em verdade. E foi Deus quem nos deu este corpo, para que nós tenhamos, já nascemos com uma casa para o Espírito Santo habitar em nós. Mas quando nós deixamos a desejar do Espírito Santo e preferimos o pecado, preferimos nos alcoolizar, nos drogar, preferimos sujar nossa alma, sujar o nosso corpo, nos prostituir, então, amados, nós estamos rejeitando o Espírito Santo de Deus na nossa vida.
E Deus só vai entender que nós estamos desejando Tua presença, Teu Espírito Santo em nossa vida, a partir do momento que começamos a rejeitar o pecado, obstruir, arrancar da nossa vida o pecado. Assim, pedindo a Deus força, ajuda para Ele nos ajudar a nos libertar e a limpar a casa do Espírito Santo. Amém? Amados, eu espero, que o Espírito Santo de Deus possa falar muito mais na sua vida, no seu coração. Acredito que aquilo que eu não pude ainda expressar através dessa palavra, que o Espírito Santo continue a falar com vocês, em nome de Jesus. E eu creio, amados, que o Espírito Santo de Deus já tem, corações preparados para ouvir essa mensagem, e que assim seja feita a vontade de Deus em cada vida e em cada coração. Eu vou orar aqui, amados, apresentar vocês que estão ouvindo essa oração a Deus. E se você é alguém que deseja se redimir, deseja se consertar com Deus, você tem agora esta oportunidade de se consertar com Deus. Você talvez seja a pessoa que vai ouvir essa mensagem e que não tinha conhecimento do pecado, das coisas erradas que você faz, você não conhecia que isso agravava tanto a tua vida diante de Deus. E você quer fazer um concerto com Deus, quer chegar mais perto de Deus, fale com Deus agora neste momento, em nome de Jesus. Amado Deus e eterno Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu me coloco na presença do Senhor mais uma vez, te agradecendo, Papai do céu, por esta palavra. Bendito seja Deus que nos traz a palavra todas as manhãs, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor, Pai eterno e maravilhoso. Obrigado por falar tanto comigo todos os dias, Pai. Eu lhe peço que nunca o Senhor desista de mim, Senhor, em nome de Jesus. Assim consagro mais uma vez esta palavra, este canal no YouTube ao Senhor Deus de Israel, em nome de Jesus. Leve, Senhor Deus, esta palavra a muitas vidas e corações, qual o Senhor já tem escolhido, Pai. O Senhor sabe quem deseja ouvir e quem precisa ouvir essa palavra. Que assim, Pai, essa palavra chegue, Senhor, como restauração da vida espiritual. Chegue como libertação, chegue como vida, como transformação para cada vida. Em nome de Jesus. Que os olhos espirituais deste irmão, desta irmã se abram. Meu Deus, que o conhecimento do bem e do mal chegue até a vida deste homem, desta mulher. Que a palavra do Senhor, meu Deus, chegue como espada, Senhor, de dois gumes, transformando, arrancando todo o pecado, toda a ira, arrancando tudo aquilo que não te agrada dessas vidas. E esta pessoa, Pai, que não tinha conhecimento, Senhor, das coisas certas do Senhor, que o Senhor possa continuar, Senhor, levando o entendimento e a sabedoria, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém, amados irmãos. Curto, amados, deixa o joinha nos vídeos e compartilhe a mensagem de Deus com mais pessoas. Seja também um evangelista, seja também, amado irmão, um ganhador de almas para o reino do Senhor. Quando você compartilha a palavra de Deus que você ouve com outras pessoas, você também está pregando a palavra de Deus. Você também está evangelizando, está levando a palavra da salvação e Deus está vendo tudo. E a recompensa Deus te dará. Amém?